Se você já sentiu que não tinha valor dentro da própria família, continue ouvindo essa história até o fim. E se esse tipo de narrativa te prende, se inscreva no canal agora, porque o que começa aqui vai mudar completamente o destino de alguém que foi tratada como se não existisse. Naquela casa, ninguém percebia o quanto ela havia aprendido a se apagar. Para todos, era apenas a filha discreta, a que não reclamava, a que aceitava tudo em silêncio. Mas por trás desse comportamento havia anos de desprezo disfarçado de normalidade. Desde muito cedo, ela entendeu que suas opiniões não importavam. Cada tentativa de se expressar era interrompida, minimizada ou ignorada. Com o tempo, passou a falar cada vez menos, não por falta de pensamentos, mas porque aprendeu que o silêncio era a única forma de evitar conflitos. Enquanto os outros ocupavam espaço com facilidade, ela se encolhia emocionalmente, tentando não incomodar, tentando não ser um problema. A família costumava dizer que tudo era feito para o bem dela, mas esse bem sempre vinha acompanhado de controle, cobranças e comparações cruéis. Nunca era suficiente. Mesmo quando fazia tudo certo, algo sempre estava errado. O carinho era escasso, o reconhecimento inexistente. E aos poucos, ela começou a acreditar que talvez realmente não tivesse valor algum. As refeições eram frias, mesmo quando todos estavam à mesa. Conversas fluíam sem incluí-la, decisões eram tomadas sem consultá-la, e quando falava, sua presença parecia causar desconforto. Ela se perguntava em silêncio o que havia feito para merecer aquilo, mas nunca encontrou resposta. Não havia um erro específico, apenas a sensação constante de não pertencer. Com o passar dos anos, aquela rejeição silenciosa se transformou em algo mais pesado. Não era apenas indiferença, era um afastamento calculado. Pequenos gestos deixaram de existir, portas começaram a se fechar e a distância emocional se tornou impossível de ignorar. Mesmo assim, ela permanecia ali, tentando manter a paz, acreditando que, se esforçasse mais um pouco, talvez fosse aceita. O que ninguém ali sabia é que aquele ambiente estava destruindo algo dentro dela. A mulher que existia por trás do silêncio estava cansada, ferida e à beira de desistir. Mas também havia algo novo surgindo lentamente. Uma vontade de ser vista, de ser ouvida, de ser tratada como alguém que importa. E esse desejo começava a crescer de forma perigosa para quem sempre a subestimou. E enquanto a família seguia tratando-a como nada, o destino preparava algo que ninguém poderia prever. Em meio ao desprezo e ao abandono emocional, alguém de fora estava prestes a enxergar aquilo que todos ali ignoraram por anos. Um desconhecido. Alguém que não devia nada àquela família e quando ele decidiu intervir, nada voltaria a ser como antes. O primeiro contato com aquele desconhecido aconteceu de forma quase imperceptível, em um momento em que ela já não esperava nada de ninguém. Não houve apresentação formal, nem conversa profunda no início. Foi apenas um olhar diferente, um gesto simples que contrastava com tudo o que ela vivia dentro de casa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a observou como se ela realmente existisse, e aquilo a deixou desconcertada. Ela tentou ignorar. Estava acostumada a não criar expectativas, afinal, sempre que esperava algo, se decepcionava. Mesmo assim, aquele encontro breve ficou ecoando em sua mente. Não foi o que ele disse, mas a forma como a ouviu. Não houve pressa, não houve julgamento, não houve aquela expressão de impaciência que ela conhecia tão bem. Foi ali que algo começou a rachar dentro dela. Nos dias seguintes, pequenas coincidências fizeram com que ele surgisse novamente. Sempre de maneira respeitosa, sempre mantendo uma distância segura, como se soubesse que qualquer aproximação brusca poderia fazê-la recuar. Aos poucos, ela percebeu que não precisava se explicar, nem justificar suas escolhas, nem pedir permissão para ser quem era quando estava perto dele. Enquanto isso, dentro de casa, a situação piorava.
A família se tornava ainda mais fria, mais impaciente, como se pressentisse que algo estava mudando. Comentários ácidos começaram a surgir, olhares atravessados, silêncios ainda mais longos. Ela sentia que estava sendo observada, controlada, medida o tempo todo, como se qualquer passo em falso pudesse ser usado contra ela. O contraste entre os dois mundos começou a doer. De um lado, a casa onde sempre foi tratada como um peso. Do outro, a presença silenciosa de alguém que não exigia nada, não cobrava nada, não diminuía nada. Ela começou a se perguntar se aquilo era real ou apenas uma ilusão criada pela própria carência emocional. Mas quanto mais tentava negar, mais evidente se tornava a diferença. Mesmo sem perceber, ela começou a mudar. Não por rebeldia, mas por sobrevivência. Passou a se recolher menos, a sustentar o olhar por mais tempo, a questionar internamente verdades que sempre aceitou sem discutir. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. E essa mudança não passou despercebida pela família, que reagiu da pior forma possível. O que ela ainda não sabia é que aquele desconhecido não estava apenas oferecendo atenção, ele carregava uma história própria. Uma razão silenciosa para se aproximar e uma coragem que ela jamais imaginaria. Quando a situação dentro de casa cruzasse um limite perigoso, ele faria algo que ninguém ali teria coragem de fazer, e esse gesto marcaria o ponto sem retorno dessa história. A mudança nela começou a incomodar de forma explícita. A família, que antes a ignorava, passou a observar cada gesto com desconfiança. Não era mais apenas desprezo. Agora havia vigilância. Qualquer atraso, qualquer silêncio prolongado, qualquer tentativa de se isolar, virava motivo para acusações veladas. Ela sentia que algo estava prestes a explodir, como se a casa inteira estivesse à espera de um erro para justificar tudo o que sempre fizeram com ela. As cobranças se tornaram mais agressivas. Palavras ditas em tom baixo, mas cheias de veneno, começaram a surgir durante as refeições. Questionavam onde ela estava, com quem falava, por que parecia diferente. Nenhuma dessas perguntas vinha acompanhada de preocupação real. Eram armadilhas feitas para reafirmar controle. Ela respondia pouco, consciente de que qualquer explicação seria usada contra si mesma. Em meio a esse clima sufocante, o desconhecido reapareceu no momento mais improvável. Não houve convite nem aviso. Ele percebeu algo errado antes mesmo que ela dissesse qualquer palavra. O olhar dela denunciava cansaço, medo e um pedido silencioso de ajuda que ela nunca teve coragem de verbalizar. Pela primeira vez, alguém enxergou além da superfície. Ela tentou manter distância, temendo que a família descobrisse aquela conexão. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque sabia como tudo poderia ser distorcido. Mesmo assim, bastaram poucos minutos de conversa para que ela se sentisse menos sozinha do que jamais esteve dentro da própria casa. Aquilo despertou nela uma mistura perigosa de esperança e receio. Dentro de casa, a tensão virou confronto. Um comentário atravessado evoluiu para acusações diretas. Disseram que ela estava mudando demais, que estava ficando ingrata, que devia lembrar do lugar que ocupava. Cada frase era uma tentativa de esmagar qualquer resquício de autonomia que ela estivesse construindo. Ela tentou se defender, mas a voz falhou, não por fraqueza, mas por exaustão. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O desconhecido, que jamais havia se intrometido em nada, apareceu diante daquela situação de forma calma, porém firme. Não levantou a voz, não acusou ninguém, não criou escândalo. Apenas fez uma pergunta simples, direta, que ninguém ali soube responder. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. A partir daquele instante, ficou claro que aquela história não seguiria o caminho que a família sempre controlou. Pela primeira vez, alguém externo havia testemunhado o que acontecia dentro daquela casa.
E mesmo sem perceber completamente, ela cruzava um limite invisível. O desconhecido não apenas a viu, ele decidiu não virar o rosto e isso mudaria tudo. O silêncio que se formou depois da intervenção não trouxe paz, trouxe desconforto. A família não reagiu de imediato, mas os olhares trocados diziam mais do que qualquer palavra. Aquela presença externa havia quebrado uma regra invisível que sempre protegeu o comportamento deles. Pela primeira vez, alguém de fora tinha visto o que acontecia ali dentro, e isso os deixou inquietos. Ela percebeu a mudança quase imediatamente. As acusações cessaram por algumas horas, mas foram substituídas por algo mais perigoso, uma frieza calculada. Ninguém gritava. Ninguém atacava diretamente, mas o clima ficou ainda mais pesado. Era como se todos estivessem planejando a próxima forma de retomar o controle sem chamar atenção. O desconhecido tentou se afastar, acreditando que já havia feito o suficiente. Mas ela sabia que aquela simples intervenção tinha criado consequências irreversíveis. A família passou a tratá-la como um problema maior, alguém que precisava ser contida antes que falasse demais ou buscasse ajuda novamente. O medo dela agora não era mais imaginário, era concreto. Dentro do quarto, sozinha, ela começou a ligar os pontos de situações antigas que sempre tentou ignorar. Pequenos episódios de humilhação, decisões tomadas por ela sem consentimento, silêncios impostos como castigo. Tudo aquilo fazia sentido agora. Não era descuido, era padrão. E reconhecer isso doeu mais do que qualquer palavra dura já dita. Enquanto isso, o desconhecido também refletia sobre o que tinha presenciado. Ele percebeu que não se tratava de um conflito isolado, mas de algo estrutural, profundo. A maneira como ela se encolhia diante da família, como evitava contato visual, como se desculpava por existir, não surgia do nada. Aquilo era resultado de anos de tratamento abusivo, normalizado. Quando ele voltou a procurá-la, não foi por impulso, mas por consciência. Ele sabia que, ao intervir, tinha assumido uma responsabilidade que não poderia abandonar no meio do caminho. A conversa entre os dois foi curta, porém decisiva. Ela não pediu ajuda diretamente, mas deixou claro que não conseguiria continuar sozinha. Naquele ponto, a história deixou de ser apenas sobre sobrevivência emocional, tornou-se sobre escolha. Permanecer onde sempre foi diminuída ou enfrentar o desconhecido para tentar recuperar a própria dignidade. E enquanto a família acreditava que ainda tinha controle da situação, algo já havia mudado para sempre. O jogo silencioso de poder começava a virar. A mudança no comportamento da família não demorou a se tornar explícita. Pequenos comentários atravessados começaram a surgir, seguidos de decisões tomadas sem qualquer explicação. Ela percebia que sua opinião havia deixado de existir completamente. Não era mais apenas ignorada, agora era tratada como alguém que precisava ser controlada antes que causasse problemas maiores. As conversas pararam de acontecer na frente dela. Sempre que entrava em um cômodo, o silêncio se instalava de forma automática, como se todos estivessem alinhados em um acordo invisível. Aquilo a deixava em constante estado de alerta, sem saber o que estava sendo decidido, nem quais seriam as consequências de cada decisão tomada longe dos seus ouvidos. O desconhecido passou a ser mencionado indiretamente, nunca pelo nome. Frases vagas, olhares de reprovação e insinuações surgiam sempre que ela demonstrava qualquer sinal de autonomia. A família deixava claro que aquela interferência externa era vista como uma ameaça séria, algo que precisava ser neutralizado o quanto antes. Sozinha, ela começou a questionar se deveria ter aceitado aquela ajuda. A culpa tentou se instalar, fazendo-a acreditar que tudo estava pior por causa dela. Mas no fundo, algo dentro dela sabia que o problema sempre existiu. A diferença era que agora estava visível, exposto, impossível de ignorar.
O desconhecido também sentia o peso da situação. Ele percebeu que sua presença havia acelerado um processo que a família vinha evitando enfrentar. Mesmo assim, decidiu não recuar. Passou a observar com mais atenção, a ouvir com mais cuidado, entendendo que qualquer passo em falso poderia colocar tudo a perder. Em uma conversa discreta, ele a alertou sobre o comportamento da família, não com acusações, mas com fatos. Mostrou como atitudes pequenas revelavam intenções grandes. Aquilo foi um choque para ela, pois confirmou suspeitas que sempre tentou negar por medo de parecer ingrata ou exagerada. Naquele momento, ficou claro que a família não pretendia mudar. O que estava em jogo agora não era reconciliação, mas controle. E enquanto eles acreditavam que o silêncio e a pressão resolveriam tudo, ela começava a entender que permanecer ali significava aceitar uma vida inteira de anulação. A decisão que se aproximava seria inevitável. A partir daquele ponto, a casa deixou de ser apenas um lugar hostil e passou a se tornar um ambiente de vigilância constante. Cada movimento dela era observado, cada decisão questionada, cada tentativa de se isolar interpretada como rebeldia. A família não precisava mais levantar a voz para impor autoridade, o clima de controle fazia o trabalho por eles. Ela começou a sentir os efeitos físicos daquele desgaste emocional, noites mal dormidas, falta de apetite e uma sensação constante de estar fazendo algo errado apenas por existir. Mesmo assim, havia algo diferente agora. Pela primeira vez, ela conseguia identificar a origem daquele sofrimento, e isso a impedia de aceitar tudo como culpa própria. O desconhecido percebeu essa mudança silenciosa. Em pequenas conversas, ele passou a reforçar algo que ela nunca tinha ouvido antes, que aquilo não era normal, não era cuidado, não era preocupação, não era amor disfarçado, era controle. Ouvir isso despertou nela uma mistura de alívio e medo, pois aceitar essa verdade exigia agir. A família, por sua vez, começou a intensificar as estratégias. Promessas vazias surgiram ao lado de ameaças sutis. Tentavam convencê-la de que tudo melhoraria se ela colaborasse, sem jamais explicar o que isso significava. O objetivo era claro: quebrar qualquer resquício de autonomia antes que ela tomasse coragem para sair daquele ciclo. Em silêncio, ela começou a planejar não uma fuga imediata, mas pequenos passos. Guardar documentos, observar horários, entender quem realmente poderia ajudá-la. Cada detalhe importava, pois qualquer erro poderia colocar tudo a perder. Pela primeira vez, ela estava agindo por si mesma. O desconhecido se tornou uma presença firme, mas cuidadosa. Ele sabia que não poderia decidir por ela, apenas estar disponível quando ela estivesse pronta. Essa postura, diferente de tudo que ela conhecia, fez com que algo novo surgisse. Não dependência, mas confiança. Enquanto a família acreditava que ainda comandava a situação, ela já não era mais a mesma. O medo ainda existia, mas não dominava algo dentro dela havia despertado, e quando isso acontece, não há retorno. O silêncio imposto começava a ruir, e as próximas escolhas mudariam tudo. O clima dentro da casa atingiu um ponto insustentável. Já não era apenas tensão silenciosa, mas uma sensação constante de ameaça velada. A família passou a agir como se ela estivesse prestes a cometer uma traição imperdoável, quando, na verdade, tudo o que fazia era tentar preservar a própria dignidade. Cada olhar carregava julgamento, cada palavra parecia calculada para fazê-la recuar. Ela começou a perceber que o controle exercido sobre ela não dependia apenas de regras explícitas, mas de medo emocional profundamente enraizado. A família sabia exatamente onde pressionar, quais inseguranças despertar, quais culpas ativar. Durante anos, aquilo funcionou. Agora, porém, essas estratégias já não tinham o mesmo efeito. O desconhecido notou que algo estava prestes a acontecer.
Havia uma firmeza nova no olhar dela, uma calma estranha que geralmente antecede decisões importantes. Ele entendeu que não se tratava mais de oferecer apoio pontual, mas de estar pronto para consequências reais. Intervir uma vez foi um ato de impulso. Permanecer agora exigia compromisso. A família, sentindo a perda gradual de controle, decidiu agir de forma mais direta. Conversas foram forçadas, exigências disfarçadas de preocupação surgiram e tentaram impor limites ainda mais rígidos. O objetivo era simples: fazer com que ela desistisse antes mesmo de tentar qualquer mudança concreta. Sozinha, ela passou a revisitar memórias que sempre evitou, situações em que foi silenciada, escolhas feitas por ela sem consentimento, oportunidades negadas sob o argumento de proteção. Aquilo não era cuidado, era aprisionamento. Reconhecer isso foi doloroso, mas também libertador. Em um momento de rara clareza, ela entendeu que não precisava mais provar nada para ninguém, nem para a família, nem para o desconhecido, nem para si mesma. A única decisão necessária era escolher não continuar sendo diminuída. Essa percepção mudou completamente sua postura diante dos conflitos. Enquanto a família acreditava que ainda poderia dobrá-la com pressão emocional, algo essencial já havia se rompido. O medo de desagradar perdeu força e no lugar surgiu uma coragem silenciosa. O próximo passo não seria anunciado, nem discutido. Ele simplesmente aconteceria e nada poderia impedir. O dia amanheceu diferente, mesmo sem ninguém dizer uma palavra. Havia algo no ar que não podia mais ser disfarçado. A família agia como se tudo estivesse normal, mas a tentativa forçada de rotina apenas tornava o clima ainda mais sufocante. Ela sentia que aquele seria um ponto de ruptura, ainda que não soubesse exatamente como aconteceria. A vigilância aumentou de forma quase imperceptível. Portas fechadas com mais frequência, perguntas feitas sem real interesse, pequenas restrições impostas sob o pretexto de organização, tudo indicava que a família estava tentando antecipar qualquer movimento que ela pudesse fazer. O medo deles já não era escondido, apenas mal disfarçado. Mesmo assim, ela manteve a calma, não reagiu, não confrontou, não se explicou. Aprendera que o silêncio estratégico era agora sua maior proteção. Enquanto aparentava submissão, organizava mentalmente cada passo que precisava dar. Aquilo não era fraqueza, era preparo. O desconhecido percebeu a mudança imediatamente. O jeito como ela falava, a firmeza na postura, a ausência de justificativas. Ele entendeu que o momento de agir se aproximava, mas que qualquer interferência precipitada poderia colocar tudo a perder. O apoio agora precisava ser silencioso, preciso e paciente. Em meio a esse equilíbrio delicado, a família cometeu um erro, subestimou a capacidade dela de resistir emocionalmente. Ao tentar reafirmar a autoridade, acabou expondo ainda mais o próprio controle excessivo. Pequenas falas, antes ignoradas, passaram a soar absurdas até para eles mesmos. Foi nesse ponto que ela teve certeza. Não haveria diálogo capaz de resolver aquela situação. Nenhuma conversa traria reconhecimento ou mudança real. A única saída possível seria romper, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido sem garantias. Enquanto todos acreditavam que ela ainda estava presa ao medo antigo, a decisão já havia sido tomada. Não em um gesto impulsivo, mas em silêncio absoluto. O que viria a seguir não seria fácil, mas seria definitivo. E quando esse passo fosse dado, não haveria retorno. A decisão que ela tomou em silêncio começou a se refletir em pequenas atitudes que ninguém percebeu de imediato. Não houve anúncio, não houve confronto, apenas uma mudança sutil na forma como ela ocupava os espaços. Já não pedia permissão para tudo, já não se explicava por antecipação, já não aceitava ordens disfarçadas de conselho. A família sentiu essa alteração antes mesmo de compreender o que estava acontecendo. Algo havia escapado do controle, mesmo que não soubessem apontar exatamente o que.
Tentaram reagir com ironias, depois com cobranças diretas, mas nenhuma dessas estratégias surtiu o efeito esperado. Ela não se defendia, não atacava, apenas seguia firme. O desconhecido observava à distância, entendendo que aquele era o momento mais delicado. Qualquer apoio excessivo poderia ser usado contra ela. Qualquer presença constante poderia fortalecer a narrativa da família de que ela estava sendo influenciada. Ele respeitou o ritmo dela, mesmo sabendo o quanto aquilo exigia força. Dentro dela, uma mistura de medo e clareza se consolidava. Não era coragem impulsiva, mas consciência. Ela finalmente entendia que não precisava da aprovação de quem sempre a diminuiu. Aquilo que antes parecia impossível agora era apenas difícil, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas. A família tentou uma última aproximação emocional. Palavras mais brandas, promessas vagas, lembranças do passado usadas como ferramenta de culpa. Durante anos, aquilo teria sido suficiente para fazê-la recuar. Agora, porém, ela conseguia enxergar a intenção por trás de cada frase. Ao perceber que o controle emocional não funcionava mais, o clima mudou de vez. O silêncio deixou de ser apenas desconfortável e passou a carregar ameaça. A convivência tornou-se insustentável e todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. O que ninguém imaginava era o quanto aquela mudança seria definitiva. Ela não precisava mais de confirmação externa. O passo seguinte não seria pedido nem explicado. Ele seria dado, e quando isso acontecesse, não haveria discurso capaz de trazê-la de volta ao lugar onde sempre foi tratada como nada. O momento de partir não chegou com explosões ou gritos, mas com uma calma estranha que assustava mais do que qualquer confronto. Ela acordou naquele dia com a certeza de que não poderia adiar mais. Cada hora a mais naquele ambiente era um risco à própria sanidade. Não havia mais espaço para dúvida, apenas para a ação. A família percebeu algo diferente no ar, mas não conseguiu identificar exatamente o que tentaram manter a rotina, como se isso fosse suficiente para conter o inevitável. O silêncio durante as refeições se tornou mais pesado, e os olhares carregavam uma inquietação que ninguém ousava verbalizar. O controle começava a escorrer pelas mãos deles. Ela organizou seus poucos pertences com cuidado, não por apego material, mas por simbolismo. Cada objeto guardado representava um pedaço da identidade que tentaram apagar. Não era apenas uma saída física, era uma reconstrução silenciosa de quem ela era antes de ser diminuída. O desconhecido estava preparado, não com promessas exageradas, nem com soluções mágicas, mas com presença. Ele sabia que aquele passo exigia mais do que coragem, exigia ruptura. Ao oferecer apoio sem impor decisões, tornou-se exatamente o oposto de tudo o que ela conhecia dentro da família. Quando finalmente atravessou a porta, não houve despedidas formais. A família observou em silêncio, incapaz de reagir de forma coerente. Alguns ainda acreditavam que ela voltaria, que aquilo era apenas um gesto momentâneo. Não perceberam que aquele silêncio era, na verdade, o fim definitivo do controle. Do lado de fora, o medo ainda existia, mas não dominava. Pela primeira vez, ela respirava sem sentir culpa. Não sabia como seria o futuro, mas sabia com absoluta certeza como não queria mais viver. E essa clareza era libertadora. Naquele instante, algo fundamental se quebrou dentro da dinâmica familiar. A ausência dela expôs tudo o que tentaram esconder por anos, e enquanto eles permaneciam presos à própria rigidez, ela dava os primeiros passos rumo a uma vida onde não precisaria mais pedir permissão para existir. Os primeiros dias fora daquela casa foram estranhos e silenciosos. A liberdade não veio acompanhada de alívio imediato, mas de um vazio que ela nunca tinha experimentado antes. Sem ordens, sem cobranças constantes, sem olhares de reprovação, ela precisou aprender a lidar com algo novo, a própria autonomia.
Aquilo que sempre lhe foi negado agora exigia adaptação. A família, por outro lado, sentiu a ausência de forma abrupta. A rotina perdeu o equilíbrio que parecia estável, apenas porque alguém estava sendo controlado. Pequenos conflitos começaram a surgir entre eles. Responsabilidades mal distribuídas vieram à tona e o silêncio que antes era imposto passou a ser incômodo demais para sustentar. A saída dela expôs rachaduras antigas. O desconhecido manteve a postura firme e respeitosa. Não tentou ocupar espaços que não lhe pertenciam, nem substituir figuras do passado. Ele entendia que o processo dela precisava ser vivido sem novas dependências. Ainda assim, sua presença constante, mesmo que discreta, oferecia algo essencial: segurança sem controle. Com o passar do tempo, ela começou a enxergar sua própria história com mais clareza. Longe da pressão diária, as memórias surgiam organizadas, revelando padrões que antes pareciam confusos. Situações que ela sempre justificou, agora se mostravam abusivas, de forma evidente. Não era exagero, não era sensibilidade excessiva. Era realidade. A família tentou contato em momentos pontuais. Mensagens ambíguas, carregadas de culpa e nostalgia, chegaram até ela. Nenhuma trazia pedido de desculpa real, apenas tentativas de reaproximação sem reconhecimento dos erros. Pela primeira vez, ela conseguiu não responder imediatamente. O silêncio agora era escolha, não punição. Esse novo posicionamento trouxe força. Ela percebeu que não precisava mais se explicar, nem convencer ninguém do que viveu. Sua verdade não dependia de validação externa. O simples fato de existir fora daquele ciclo já era uma resposta suficiente para tudo o que tentaram impor. Enquanto isso, a dinâmica familiar continuava a se deteriorar. Aquilo que antes era sustentado pelo controle sobre ela, agora precisava ser enfrentado sem um alvo fácil. E sem perceber, a família começou a pagar o preço das próprias atitudes enquanto ela avançava, ainda com medo, mas finalmente livre. Com o tempo, ela começou a reconstruir algo que nunca teve a chance de desenvolver plenamente: a própria identidade. Pequenas decisões do dia a dia ganharam um significado profundo. Escolher onde ir, o que fazer, com quem falar, deixou de ser motivo de medo e passou a ser um exercício de liberdade. Não era uma transformação rápida, mas era real. As marcas do passado ainda existiam, mas já não definiam quem ela era. Cada lembrança dolorosa servia agora como confirmação de que a escolha de sair havia sido necessária. Não havia arrependimento, apenas a consciência de que permanecer teria custado algo muito mais caro do que qualquer ruptura familiar. A família, por sua vez, enfrentava um vazio que nunca soube nomear. A ausência dela revelou o quanto dependiam de alguém para sustentar uma falsa sensação de ordem. Sem a presença que controlavam, conflitos internos se intensificaram e verdades incômodas começaram a emergir. O silêncio que impunham voltou para eles. O desconhecido permaneceu presente, mas nunca como salvador. Ele continuou sendo alguém que interveio no momento certo e respeitou o processo. Depois, essa postura foi essencial para que ela não trocasse um controle por outro. O apoio existia, mas a força vinha dela. Em um momento de reflexão, ela percebeu algo que jamais imaginou. A maior intervenção não foi a daquele desconhecido, mas a que ela mesma fez quando decidiu não aceitar mais ser tratada como nada. Aquela escolha silenciosa mudou tudo. Não apenas a própria vida, mas a dinâmica de todos ao redor. O passado não foi apagado, mas perdeu o poder de comandar o presente. Ela entendeu que algumas histórias não precisam terminar em reconciliação para serem completas. Às vezes, o encerramento verdadeiro acontece quando se escolhe seguir em frente sem carregar culpas que nunca foram suas. E enquanto a família seguia tentando entender onde perdeu o controle, ela avançava,
consciente de que jamais voltaria ao lugar onde foi diminuída. O que começou como intervenção de um desconhecido, terminou como a libertação definitiva de alguém que finalmente aprendeu a se escolher.